Boa noite. A gente vai fazer o Evangelho também e depois quem quiser acompanhar, tem lá embaixo e tem aqui, ó, que é o canal onde a gente vai colocar, ó, o canal Transmutação Renato. A gente vai colocar e tem os outros gravados. É só colocar o celular aí liga aí o QR Code que já vai para o canal. Ou então coloca lá o nome e vai também ter lá no painel. Bom, esse Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Eu fiquei lembrando aqui de uma situação bem interessante. Eu estou terminando um livro e os libertários, né, o pessoal mais ligado a essa questão da liberdade, da mente humana, da meritocracia muito firme, eu estou achando o livro interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o livro que traz essa perspectiva, né, das pessoas, de um governo em que ele fica, as pessoas que mais trabalham, mais produzem, são mais penalizadas em favor dos que menos trabalham. Então ele cria toda uma história, por isso que o nome do livro é A Revolta de Atlas, né, porque um fica levando os outros nas costas. E esse que leva nas costas não é valorizado. E até que esse pessoal se revolta. E depois, então pronto, se quem trabalha não tem valor, e só quem tem necessidade e não faz por onde que tem, então é o seguinte, vocês fiquem aí, vivam, ver se vocês conseguem viver sem a gente. Então é interessante a reflexão do livro como um todo, mas eu sempre fico pensando que ali é um livro bom, muito bom, mas ele só enxerga um pedaço da vida da gente. Não que logicamente não existam pessoas que são aproveitadoras, que são saqueadoras, né, que são parasitárias, existe. Só que tem certos níveis, como a infância, que precisa muito de apoio, e especialmente a que a gente chama de velhice, né? A parte em que a pessoa fica idosa. Porque grande parte das pessoas que chegam a certa idade vão perder o discernimento, vão perder a mobilidade, e é imperativo que essas pessoas recebam ajuda. Não tem como, não tem o que fazer. Uma pessoa que era lúcida e perde o discernimento, uma pessoa que não consegue mais andar, e se aquela pessoa fica muito tempo sentada, cria escárie, que são ferimentos no corpo, a pessoa não consegue mais fazer as atividades básicas no tempo, não consegue conter, controlar, não consegue falar, não consegue comer. E quem não vai passar por isso, né? Então assim, estou achando o livro interessante, mas ele não conta com a astúcia da vida como um todo. É muito importante para pessoas que estão numa perspectiva de vida, boa noite, que estão numa perspectiva de vida em que há força física e mental. E quanta gente que está com uma perspectiva de vida de força física e mental, que está aí entregue às adicções, aos vícios, não é? Quantos tipos de vícios, né? O vício de drogas lícitas, como o álcool, como os remédios tarja preta, ilícitas, como gente viciada em comida, gente viciada em sexo de forma distorcida, relacionamentos tóxicos, vício em emoções descontroladas. Então tudo isso aí é a pessoa que está no auge do discernimento e que ela tem todo um mundo de escolhas positivas para fazer e ela não faz. Então esse livro, nesse contraponto em que você
é uma pessoa que é para ser melhor do que você mesmo a cada dia, assumir a sua responsabilidade, fazer o que você deve fazer, cuidar de você, tentar ser aquele que colabora, aquele filho que tenta não dar trabalho ao pai, aos pais e procura ajudar. Esse é um nível de pessoa. Então você está ali fazendo a sua parte, cuidando de você, no auge da sua vida, né, que é uma fase do adulto. É fantástico. Realmente, né, se a gente conseguisse resolver esse meio de campo, o mundo era muito melhor. Né? Se todo mundo que tem discernimento, capacidade, usasse as faculdades que tem para ser melhor do que si próprio, sem querer ser melhor do que ninguém, com certeza o meio em que ele vive seria um meio, esse meio em que ele vive vai ser um meio melhor. A casa é limpa, ele cuida do corpo, ele cuida da vida, ele ajuda, né, os seus. É lógico. Contudo, tem esses dois departamentos aí que são abandonados, né, que não tem condição, né, de discernimento. Mas a gente pode aumentar, né? Eu botei a criança e coloquei o idoso. O idoso que perde o discernimento. Nem todo idoso chega a esse nível de perder o discernimento. Tem gente que desencarna, que falece antes de perder o discernimento. Mas a maioria das pessoas, né, que não tem um problema cardíaco ou um câncer, acaba tendo demência. Sônia Marinho, Adeusimar Rodrigues, Thaís Freire, a que faz pelo pai, a Thaís. Ok. E Erasmo Barbosa e Rami. Então, quando chega nesse nível desses aí, e principalmente do idoso, da pessoa, obrigado, da pessoa que tem incapacidade psíquica, independentemente da idade, é um mundo que não tem como andar sozinho. Como é que uma pessoa com problemas psiquiátricos fortes vai viver sozinha? Como é que uma pessoa com um autismo muito acentuado vai viver sozinho? Como é que um idoso com demência ou falha, né, demência psíquica ou falha física vai viver sozinho? É aí que entra a grande questão, né? Os invisibilizados. Antigamente a pessoa tinha um problema mental, estava no asilo. Você nunca mais via. Eu acompanhei uma época, né, lá no hospital, antigo hospital Mirei Lopes, que hoje eu fiz a Igreja dos Remédios, hoje é um condomínio, né? Lá tinha o pessoal do SUS e tinha o pessoal que era particular. E eu via lá, era impressionante, né, quantas coisas que eu via, e eu me lembro de um rapaz que disse que ele chegou lá, ele era quase adolescente, e ele já tinha 70 anos, estava lá, a família deixou ele lá e pronto. Então, aí é um ponto, né? A pessoa diz, não, mas quando você fala do idoso, né, tem gente que vai lá na Torre de Melo, né, nessas casas de idosos, casas de repouso, né, dão de comer aquelas pessoas e tudo, né, dão de beber, um ou outro vai lá, se dispõe a dar um banho. Tá. Mas quantos que nós lembramos de termos tido ou temos atualmente da nossa família que a gente não dá a atenção, leia-se, não assume a responsabilidade necessária? Alguém deve lembrar de alguém
Seja hoje, seja antes. Aí é um ponto, né? Quer dizer, muita gente tem disposição para ajudar a multidão na rua. Mas às vezes tem um idoso abandonado dentro de casa, que é um pai, é uma mãe, que é um avô, que é um irmão que nasceu com problemas psíquicos. Ou isso não existe? Uma facilidade às vezes grande de ajudar, dizer, fazer caridade com os grupos, com o centro, lá de fora, e uma indiferença dentro de casa. Às vezes, o idoso, ele não tem carência psíquica, ele tem discernimento, mas ele tem carência sentimental, espiritual. E quantos que ainda conseguem fazer suas necessidades sozinhos, conversar, mas que ninguém anda mais lá? Você imagina a quantidade de idosos que sofrem, tem família e sofrem uma solidão, uma saudade dos seus parentes. Quando aquela mulher que lavava roupa, fazia um café bom, fazia o almoço, quando tinha tudo na casa dela, tinha gente ali para tomar café, para almoçar, para jantar, para a festa do Natal, para a festa do Ano Novo. Mas quando aquela pessoa não pode, a probabilidade de não ir ninguém lá de casa é muito alta. Eu fiquei lembrando há algum tempo, né? Porque eu estou dizendo, a sociedade que eles chamam, isso é capacitismo, né? Que chamam, né? Tem o idadismo, que é o preconceito para a pessoa mais velha, e mais tem o capacitismo, que é tanto para o idoso quanto a pessoa que tem qualquer dificuldade. Então a gente só valoriza quem pode dar alguma coisa a gente em retorno, quem tem capacidade. E quem não tem, a gente faz meio que só o beabá, ou o nosso beabá é fazer o seguinte, de não andar lá ou não ver. Dois casos, né? Eu ouvi um depoimento, que foi quando passou o carnaval. Aí teve um carnaval desse daí que apareceu no carro alegórico um músico sambista, pagodeiro, famoso, não tão idoso, mas que teve um problema decorrente do uso indevido da comida, das drogas, do álcool. É o Arlindo Cruz. E foi muito interessante, né, que ele ficou muito debilitado. E depois fizeram até no carro alegórico, né? E tem uma entrevista, vocês podem ver, vocês botam no YouTube. E dizem que quem fez a maior parte das músicas com ele, faziam juntos, foi o Zeca Pagodinho. São culpados. E eu assisti na entrevista e me chamou a atenção quando a repórter disse assim: Zeca, e o Arlindo? Ele disse, cara, o Arlindo, olha aí, ó. Aí tem um quadro na casa dele que é o Arlindo Cruz sorrindo, brincando. Ele disse, o Arlindo é esse cara aí, bicho. Ele toda a vida foi brincalhão, ele, sabe, pra mim, a visão que eu tenho do Arlindo é a desse quadro. Até meu culpado tem na minha casa, que o quadro aqui, ó, o Arlindo. Sorrindo e brincando, e, sabe, aquele cara que é sempre animado e tal. Mas Zeca, você sabe que o Arlindo teve um problema de saúde sério e que perdeu grande parte da cognição e da mobilidade. Não, eu estou sabendo, mas o Arlindo que eu me lembro, que eu gosto de lembrar, é desse. Era um cara que eu estava na casa dele quase todo dia. Mas, e depois que ele teve o problema, Zé?
Você ainda foi lá e disse, nunca mais eu fui. Porque para mim, o Arlindo é esse aqui, ó. Esse é o cara que eu gosto de lembrar. Não é uma crítica que eu tô aqui para fazer com relação ao Zeca Pagodinho. É uma constatação de espelho. Até que ponto isso está em mim também? De querer que o mundo seja como eu quero e não aceitar o mundo como ele é. É aí, né, que está o evangelho, né, ó. Fazer o bem sem ostentação. Primeiro tem que ter uma compreensão minha sobre o que é o mundo, o que é a vida. A vida não é só a infância. Você bota o bebê no braço, aí se ele faz cocô, xixi, você acha graça, olha aí, hahaha, é sorte. E quantos idosos na sua família tem que estão fazendo cocô lá? E estão se assando todinho, não tem... A pessoa está lá com horário, só vai fazer limpar de noite. Não é gente do mesmo jeito? Cocô não faz do mesmo jeito, xixi? Não, porque do idoso é mais, não. Então, meu pai tem me ensinado muito nesse ponto, né? Minha irmã cuida dele como um bebê. Tenho certeza que quando ele era jovem ele não cheirava como ele cheira hoje. Olha, é creme, não sei o quê. Então você vê, ela dizia sempre pra mim, diz assim, ó, o pessoal diz, ó, o preconceito entre aspas, né? Velho fede. Não. Quem não toma banho, seja criança ou idoso, fede. Quem toma banho e é limpinho, não fede. O problema é que a gente tem que fazer, e a pessoa tem fé que às vezes aquela criança vai crescer e vai ser o amparo dela. E o idoso não pode mais ser amparo de ninguém. Está aí o evangelho, entendeu? Fazer algo por alguém que você acha que um dia vai ser o teu apoio, é uma coisa. Dizer, eu quero ver você fazer algo por alguém que não vai poder ser o seu amparo. Aí é a questão. Porque a diferença que eu vejo da construção do idadismo e do querer que as pessoas têm pela criança, comparando com o idoso, que é uma criança grande, um idoso com demência. Eu acho que, na minha compreensão, deve ser isso. Porque um dia a criança vai crescer e vai, talvez, te ser útil. E o idoso, a pessoa compreende. Dali para frente, ele não vai voltar da demência. Ele não vai poder ser útil, mesmo que ele queira. Nesse sentido de te dar algo em troca. Mas ele pode ser muito útil, como eu estou vendo no caso do meu pai, que me ensina todo dia, né? Que essa fase de idoso é uma fase da vida de qualquer pessoa. A morte, a velhice, a doença e a dor são 4 coisas que todo mundo tem. Não adianta negar, não adianta querer fugir. Dor, velhice, doença e morte são 4 verdades. Mas, de novo, é uma sociedade que louva o resultado. E, de novo, não importa muito o que a sociedade louva. Importa é como aquilo está dentro de cada um de nós. Nós louvamos isso. O resultado e o prazer. E queremos dizer que não existe coisas que não vão ter resultado, mas que precisam da nossa força. E tem coisas que não são prazer, mas que são necessárias. E pelas quais nós não vamos conseguir nos afastar delas. Dor, velhice, doença e morte. Só compreender isso talvez seja um baile desse evangelho, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Porque a grande questão não é negócio de mão, a grande questão é como é que você entende a vida. Quando ele fala de presente e futuro, futuro está nessa perspectiva. Não é só o futuro quando você morrer. É porque você pode adoecer, você pode envelhecer. Eu estou vendo um jovem ali, e eu olhando, lembrando, não,
que eu vi no jornal outro dia, um rapaz, ele pegou uma caixa de som dessa, gostava de som, de beber, de brincar, e com 20 anos, ele pegou a caixa e a caixa, ele estava com o pé descalço, foi pegar na caixa, ele levou um choque e ficou totalmente deficiente. Com 20 anos, ele já tem uns 30 e pouco, e a mãe dele cuida dele que nem um bebê, que é o que ele é. Outro que passou no jornal outro dia foi a mesma coisa, foi querer se envolver lá com as pessoas, foi fazer um assalto, levou um tiro, bala na cabeça, não morreu, tá igual um bebê na cama. Tá lá. Por quanto tempo? Quem sabe? Mais de 10 ele já está na cama. Pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Né? E quem está querendo olhar para isso uma hora dessa? Né? Sabe, é uma coisa que a gente não quer nem pensar. Ver. Ai, Renato estava tão bom hoje. Eu estava me sentindo tão cheirosa, tão cheiroso, tão bem. Tem falado um negócio desse? Que eu posso passar por dor, velhice, doença e morte. Que eu posso ficar demente, que eu posso... Mas é fato. Como é que você entende uma coisa sem a outra? É para você estar bem entendendo o todo. É para eu estar aqui nessa vida encarnado, pensando no meu ganha-pão, no meu trabalho, no meu corpo, na minha vida, esposa, filho, tal, mesmo assim sabendo que eu vou morrer. E que morrer é uma mera passagem, mas que faz parte da minha vida, não é o fim. Mas que até morrer, ainda pode ter um monte de coisa pelo meio. Entende assim, mas se eu ficar assim eu me mato. Robespierre tentou se matar na Revolução Francesa, botou o rifle na boca, quebrou o queixo, ficou caído e não morreu. Não é como a gente quer. É sempre como Deus quer. E o jogo está posto. Dor, velhice, doença e morte, também em paralelo com vida, saúde, alegria de viver. É tudo, mas a gente não quer, a gente só quer. Fosse o contrário de dor, prazer, doença, saúde, velhice, juventude, morte, vida. A gente só quer o que então? Achar que a vida só é um pedaço dela. Prazer, saúde, juventude e vida. É isso que a gente quer. Isso que não é verdade. E se a gente colocar esse outro lado, é como se fosse estragar esse outro. Mas entendam, na realidade a vida é o todo. Por isso que os antigos falavam da dualidade da vida, aquela bolinha do yin e o yang, né? O preto no branco, o branco no preto, é assim, tudo é uma coisa com a outra. Eu tenho que entender que as coisas são como são. Mas eu falo disso, né? Aí a Érica diz assim, você fica estudando essas coisas, e vê esses indianos, esse pessoal que anda só, que não sei o que. Eu digo, não estou dizendo que eu vou lhe deixar, porque eu vejo isso não, mas eu sei que em um momento, nós vamos andar sós. Ou porque alguém aqui vai ter demência antes do outro. Não, você está querendo dizer, que a pessoa pensa, você quer separar. Não, mas a separação vai acontecer. Se não for essa que a gente escolhe se separar, tem essa de um ficar com Alzheimer e o outro não é no mesmo tempo. Tem essa de um às vezes desencarnar na frente do outro. Não é isso? Nem todo casal que casou junto morre junto. Bom, não gosto nem de pensar nisso. Bom, então,
qualquer raciocínio que você tira deve ser difícil. Não é real. Que a realidade é essa. Tem. Olha, sempre um com o outro. Ó. Dor, prazer. Dualidade. Doença, saúde. Juventude, velhice, vida e morte. A educação, a compreensão faz com que a gente se comporte de modo... Porque quem fica a fazer as coisas para os outros ver, ostentando, querendo conquistar, seduzir, mostrar que é bom, mostrar que é rico, ou querer ganhar alguma coisa quando você faz alguma coisa em troca, usar benefícios usados na venda como a reciprocidade. Mas de novo, isso aí serve para um momento da vida, talvez o momento que eu estou vivendo, entende? Só que esse não é a minha vida toda. Quando eu vejo pessoas que têm mais idade do que eu, se eu tiver na minha programação de chegar aos cabelos mais brancos, eu chegarei. Com ou sem saúde, mas que não seja feita como a minha vontade, seja feita a vontade de Deus antes da minha. É a pergunta, né? Esse evangelho é para gente jovem. Porque a pessoa que fica fazendo coisas, ostentando, querendo seduzir e conquistar, obrigado. É uma pessoa que acha que está no auge da conquista da vida. Só que, de novo, só em a gente não querer enxergar essa parte de dor, velhice, doença e morte como parte da vida, faz com que a gente exclua essas pessoas que estão nessa situação. Aí é a reflexão. Outro dia, outro caso eu vendo aqui o senhor levantou, né? Tinha uma senhora, anda lá no outro centro que eu frequento. Aí ela disse, tu soube? O fulano, não. Ele teve um AVC. Sério? E como foi? Ela disse, foi muito forte. Ele está acamado. Ela disse, tu sabe, né, Renato? Você acompanha a nossa trajetória, você nos conhece há 20 anos. Me dava trabalho. Bebia. Promiscuidade. Agressão dentro de casa. Valente. Grosseiro. Quando a filha engravidou, quis botar a menina para fora de casa, quis dar uma pisa, quis matar, quis não sei o quê. E hoje está acamado. E graças a Deus que nós temos uma família que estão me ajudando a cuidar dele. É uma fase. Tá vendo? No auge da vida a gente acha que pode chutar e bater e gritar e, né, assim, esculhambar todo mundo, porque a gente é o dono do que é posse, né? Gabriel, Leidstone, Isalvi, Francisco Alves, Fran e Francisca Maria. Aí vem a questão, né? Se a gente só pensar que a vida é só esse momento aqui, a gente fica desse jeito. Grosso, né? Não? Valente, tenho dinheiro. Eu posso. Já dizia Cartola, né? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida.
Que diz o quê? O mundo é um moinho. Vai reduzir suas ilusões a pó. Ouça-me bem, amor. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos. E assim vai. Renato, a vida é ruim. Não. Ela é dual. E quando a gente entende ela de forma completa, a gente se torna mais hábil a enfrentar, superar os desafios, os dissabores, as vicissitudes, as dificuldades. Mas essa coisa de novo, né? Querer olhar a vida só por um lado, querer tornar invisível o que a gente não quer, o que a gente não gosta, é mesmo que está cavando uma cova para a gente se enterrar. Isso se desmancha em sofrimento. Mas eu me impressionei, né, quando eu falei com a menina que ela disse, né, não fala negócio de separação, eu só pensando, isso aí faz parte. Não quer dizer uma separação, um divórcio, mas quer dizer que a vida assim, vai ter um momento da gente ficar só. Eu lembro que a minha avó, mãe de 8 filhos, muito neto, tinha um monte de gente para ficar com ela, mas chegou uma hora que ela foi para a UTI. Ficou com quem? Então a gente tem que lidar com isso. Não é se isolar, é exatamente viver a vida, amar a vida como ela é. Pois é, eu gostava dessa palavra, mas um autor chamado Gino Krishnamurti, ele falava muito para mim, aceitar não é a coisa. A coisa é compreender. Aceitar é meio assim, não dá nem para explicar, mas compreender. A gente já dá um passo, olha, isso aqui é assim, que na compreensão você vai ter algumas preparações, muitas vezes. Antes de você cair doente, vem uma febre. Uma úlcera não começa grande, ela começa pequenininha. Então, compreender a vida como um todo faz com que a gente deixe de ter uma perspectiva excludente. Se a gente compreende o todo, por natureza a gente deixa de ser excludente. Consequentemente, a gente não vai ficar fazendo as coisas só para conquistar, só para mostrar para os outros. Por quê? Porque a gente sabe que a vida é algo muito maior e vai ter fases que a gente não vai ter nada para dar. Tem gente que está muito feliz porque o filho está fazendo medicina agora. Aí pensa, rapaz, quando eu ficar velho vai cuidar de mim. Às vezes o médico não tem tempo nem para ele. Talvez ele entenda da sua saúde, mas não quer dizer que ele vai ficar com você. Que a profissão é pessoal, exige o cara lá direto. Hoje falo da economia do cuidado. Quantas filhas e filhos, anjos, que deram uma pausa na vida, única e exclusivamente para cuidar da senilidade dos pais. Quem não conhece alguém assim hoje? Eu conheço, vocês conhecem? Qual é o valor que o povo dá para esse tipo de gente? Tá vendo?
Esse aí não foi médico. Não, ela não foi médica. Formado. Ele é mais do que médico. Salvando, cuidando, zelando, limpando. O pai, a mãe, avô, irmão, irmã. Esse tipo de coisa, sabe? O Evangelho. Por isso que eu digo, meu pai está me dando aulas impressionantes com 90 anos de idade, com uma senilidade profunda, precisando das pessoas para tudo. Chegou numa fase que você mexe ele para lá, para cá, e ele começa a trabalhar o estômago para fazer o 2. Se não mexer, ele vai ficando constipado. É aquilo, é a beleza, é começar a olhar a beleza, sabe? Chegar lá e ver, o homem estava todo defecado, bem limpinho. Chegou para lá, vou levantar aqui, a minha irmã pega naquilo ali, pega assim com a mão. Limpa. Não, porque tem que tomar cuidado, porque senão vai pegar na sonda e pode infeccionar. E banho, lava tudo. Coloca lá, meu amor. E olhando, e zelando, e beijando. Meu amigo. Que lindo. Mas será que a gente está achando isso algo positivo? Está vendo o Evangelho? Quantos de casa precisam de nós e nós não fazemos? E para ir para outros lares, a pessoa tem ainda de fazer porque o povo está vendo. Então acho que é uma ode à vida, né? É um louvor à vida. Viver é muito lindo quando a gente vê a vida como um todo. Amar a vida, aprender com cada momento. Não importa o que a sociedade é, importa o que é que você tira da sociedade para você ser. É o seu livre arbítrio. Não importa o que acham de você, importa o que você acha de você. Na sua relação com Deus. E não está fazendo isso para querer comprar uma vaga no céu. Fazer porque faz parte da vida. Se a vida te deu uma situação daquela, é porque é para você. E você assumir o seu papel. Eu conheço gente, lembro de um senhor lá no interior, que com 96 anos ele subia em coqueiro. Aí um dia, nunca tinha sido internado nem nada. Ele disse que quando passou o ano novo, o almoço em casa, ele disse: minha filha, falava assim, minha filha, olha aqui minha pressão. Ele disse: papai, você está sentindo alguma coisa? Não. Aí bufo, caiu morto. Nunca teve senilidade. Mas se na sua casa alguém teve, qual o seu papel? O que é que você pode fazer para ajudar? Sem que aquilo seja um estorvo. Sabe, a grande pergunta é essa. O que a gente faz porque é natural e o que a gente está fazendo porque é obrigação? Já é uma pergunta. Sabe, você diz assim: não, estou cuidando aqui. Sabe aqui, eu estou com essa pessoa, vou cuidar de você. Sabe, a pessoa não sabe nem o que você está dizendo. E você fez aquele compromisso com você de cuidar daquela pessoa, de amar, de zelar. Não vai ser reconhecida por isso, não vai ser valorizado por isso. Pessoas passando no hospital, eu tive que chegar e organizar. Ele passou uma semana no hospital. Eu disse: olha, é uma maratona. Vamos começar a criar um sistema de revezamento aqui. Porque apela que não, eu vou ficar aqui 24 horas. Não existe isso. Já desgasta muito. Vamos revezar aqui com 2, com 3.
Mas achava interessante, né? A pessoa se dispor àquilo, se dispor a fazer o que é possível para ajudar alguém que não tem nada a te dar em troca. Aí, ó, são os heróis invisíveis. A gente quer ser herói visível. E o nome disso é codependência. É uma doença emocional em que a pessoa tem baixa autoestima, fica se comparando com os outros, não quer ser melhor do que si mesma, ela quer ser mais do que os outros. Aí, por isso que ela não faz dentro. Tem tratamento. Esse evangelho é isso, é o evangelho da codependência, é o evangelho da compreensão. Por que a gente não faz? Porque a gente rejeita o outro lado da vida. Às vezes você fala desse ponto aí, às vezes tem pessoas que para ter essa visão, elas precisam passar por alguma coisa. Não vai ser só a vida. Fantástico. Mas que lindo, né? Para quem faz. Porque esquece. Quer dizer, uma menina que se dedica a cuidar do pai, se ela passou por isso, foi outra encarnação. Ninguém mandou. Ninguém disse assim: olha, tu vai deixar de trabalhar para tu cuidar do teu pai. Eu sei que tem casos que a pessoa diz. Mas não disse. A pessoa chegou lá e viu a mãe na luta e partiu para cima. E não, essa luta é nossa. E não saiu chamando o irmão A ou B. Ei, você tem que cuidar do meu pai. Não. Eu cuido. Quiser me cuidar, muito bem, mas eu cuido. E cuida. Eu acho assim, por isso que eu estou dizendo, eu estou aprendendo muito. Eu aprendo com ela, aprendo com ele. Aprendo com a minha mãe. É muito lindo, porque, grosso modo, é como se eu estivesse no auge da minha vida, concorda? De pensamento, de leitura, de falar, de construir. E Deus está dizendo: olha, mas essa parte aqui faz parte. Então você fica olhando, né, dizendo: poxa, né? A vida é muito linda quando as pessoas assumem o papel delas. E quando é que começa a assunção do nosso papel? Quando a gente deixa de ser excludente, deixa de ser preconceituoso. A gente começa a olhar a vida como ela é, como um casamento, com alegrias e tristezas, saúdes e doenças. E a gente vai amando e respeitando. É o nosso casamento com a vida, com Deus. É aí que a gente pode dizer que o sentido da vida é aprender. Aprender o que é a vida. Aprender quem a gente é na vida. Por isso que o Espiritismo é filosófico, né? Filos, amigo da sabedoria. Começa a filosofia quando alguém diz, né? Conhece a ti mesmo. Você aprende quem você é na vida, o que é a vida, que você não é o Criador, que existe um Criador, e que o teu sentido na vida é único e simplesmente aprender, para ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Aprender quem você é, o que a vida é, quem é você na vida. E aí você vai enxergar o quê? Que só pode ter um acima. Compreender Deus. E depois amar a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Sentido da vida: aprender. Começa com você, com a sua vida. Aí você vai aprender a quê?
a compreender a existência de Deus. E depois, amar Deus, amar a vida como um reflexo da criação de Deus, como ela é e não como a gente quer. Quem pensa assim tende a não ser excludente. Mas tudo começa assim, sabe? Quer prazer? E só prazer vai dar problema. Com licença. Rafael, Márcio Ari, Luana Salles, Ângela Lima, Cecília Gugel e Natália Lima, ou Natália Souza. Leia verdinha, né? Tá bom. Boa noite. Seja bem-vinda. Faça. É. Parabéns. Então, é muito interessante. Eu tô todo dia agora, praticamente, que eu posso, eu ando 24 quilômetros de bicicleta. O rolê do Benfica até o Mercado dos Peixes na Beira-Mar e volta. Eu acho muito interessante andar na Beira-Mar, muita gente diferente. E eu fico pensando o que cada um está pensando. É quando eu vejo uma pessoa com a roupa muito apertada, muito malhada e muito... Eu penso que pensa uma coisa. Outro muito idoso, outro que está mal andando, outro que a gente vê que talvez muita gente fez pressão para ele caminhar e ele foi, mas não queria. Então a gente vê a diversidade do comportamento, né? Só do caminhar você vê que cada pessoa está caminhando, mas cada um está num momento da vida distinto. E a grande pergunta é essa, né? Será que todo mundo está vendo a vida como ela é, como um todo? Ou quem está na fase da conquista sexual só pensa que só é aquilo ali, como dizia aquela lá da escola do professor Raimundo, só pensa naquilo. Porque é impressionante, né? A vida como um todo. Quando eu passo, eu vejo os drogadictos no caminho. Às vezes eu vou pelo centro, e outras vezes eu vou pelo IML ali. Eu também penso o que pensa, né? Porque eu penso que uma das coisas que pensa é só no prazer, que é a droga. Dá um prazer. Então é repetição. Mas o mesmo prazer é que alguém que está ali por sexo também foge pelo prazer. E quanta gente vai ao extremo, né? Até se animalizar pelo sexo, pela droga, pelo álcool. Mesma linha, porque está enxergando a vida como um momento só. A vida como uma fonte única e simples de saúde, vida e prazer. Não vê que a vida tem doença, não vê que tem velhice, não vê que tem morte. É só prazer, 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 prazer. Tá vendo? O que às vezes eu penso quando eu vejo cada pessoa, às vezes, pela propaganda que a pessoa está fazendo ao andar, aí eu fico refletindo, não julgando, tentando olhar para a minha vida, né? Sempre alguma coisa vem e diz assim, ó, cada um aí era para ser como se todo mundo fosse um pedacinho da vida. A vida é tudo isso. O problema é que a maioria das pessoas só fica num momento só. O cara que está usando droga em cima de outro e bebendo sem parar, ele está no momento só, o momento de prazer pelo uso da droga, seja lícita ou ilícita. A pessoa que está o dia inteiro na ecologia do corpo para conquistar, seduzir, não sei o que, para o sexo, também o momento dela é aquele, ela não consegue parar e pensar em outra coisa. E quantos momentos da vida da gente, e se a gente não prestar atenção, a gente não cai nessa? Tá vendo? São pequenas coisas, né?
que a gente podia estar fazendo, por exemplo, pela nossa própria vida, e nós não fazemos. Só pensamos no curto prazo. Só pensamos no curto prazo. E se compreendêssemos a vida como um todo, a grande probabilidade seria que a gente fizesse melhores escolhas, usasse melhor o nosso livre arbítrio. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Na verdade, não é um problema de aceitação, eu acho. É um problema de compreensão. Eu lembro quando eu li o livro de Independente de Adictos ao Romance. Ela falava assim: você gosta de algo que lhe faz mal porque você está doente. Quando você estiver bem, você vai aprender a gostar do que te faz bem. E aí você diz: rapaz, mas o cara é ruim, mas eu gosto. Porque você está doente. Se você estiver bem, você vai gostar do que lhe faz bem. Ah, rapaz, mas eu como comida que eu sei que me faz mal. Mesma coisa, porque você está doente. Quando você estiver bem, você vai comer o que te faz bem. Então é um exercício a cada 24 horas, a gente está se vendo o que é que está oculto, que é outro ponto, né? Finalizando, né? Fazer o bem sem ostentação, fazer o bem a você mesmo. Quantas coisas que a gente faz escondido que nos faz mal? Diabético assaltando a geladeira de doce, come escondido. Poxa, para quê? Faça o bem. Olha, você, seu cuidado com você e Deus, faz. A vida ganha com isso. Você também. Então, dado o tempo, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Aí, aceitarmos, né? Eu gosto, mas não posso refazer, que essa oração não é minha, né? Da palavra compreender. Eu acho que me identifico tanto com o Espiritismo porque ele é uma fé raciocinada. Não tem um raciocínio que eu faça olhando para o meu pai, para tudo, que eu não entenda que Deus existe. É uma compreensão, não é uma aceitação. Eu tenho compreendido a existência de Deus, racionalmente falando. Então, né? Mas a oração vale, né? Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.